Gente, boa tarde. Né? Hoje, né, a gente vai terminar o último tópico da semana passada, mas antes eu quero ver com vocês uma questão, né, que gerou uma dúvida. Né? E antes de ir à questão, propriamente dita, eu quero só colocar esse mapa para vocês, que são rotas comerciais marítimas e terrestres, né, na Europa, no período que a gente está tratando, né, para a gente ver como essas rotas, né, a quantidade dessas rotas e como elas eram dinâmicas. Né. A gente vai falar, né, quer dizer, na verdade a questão fala justamente deste ponto aqui, tá, que é a ligação entre a Europa e o Oriente. Né. Ali é o Estreito de Bósforo, tá? Que liga o Mediterrâneo ao Mar Negro. Quer dizer, liga as rotas comerciais marítimas do Mediterrâneo com as rotas do Mar Negro. E a rota por terra da Europa com o Oriente. Tá? Justamente naquele ponto, né, houve uma invasão da cidade de Constantinopla, tá? Pelos turco-otomanos. Né? Os turco-otomanos eram de religião islâmica, né? Portanto, muçulmanos, e não perder de vista, tá, que toda a Península Ibérica, tá, na semana passada, a gente viu que houve um movimento de reconquista da península. Né? Os povos que vieram do norte da África e invadiram a Península Ibérica, né, jogaram os reinos católicos ao norte. Né? E houve esse movimento, né, chamado de reconquista, expulsando os muçulmanos, justamente no momento em que estão se formando, tá, alguns reinos, algumas coroas, e nesse momento é que se forma o Estado português, recuperando a aula passada. Nesse contexto, Portugal se joga, né, para a expansão marítima. Tá bom? E a questão em si, ela coloca, tá, as motivações da expansão marítima portuguesa para as Índias, é correto afirmar. E o gabarito aponta para a questão C. Né? Como a expansão pelo Atlântico rumo ao sul da África foi se tornando possível e lucrativa. O desejo dos navegadores portugueses em alcançar a Índia por via marítima se tornou ainda mais forte com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, em 1453. Tá? Sim. Sabe por que não tem na apostila? Tá? Não tem na apostila porque todo o programa de vocês, tá, é direcionado Europa, América. Embora, né, alguma coisa vai se relacionar com essa perspectiva histórica que a gente está tratando aqui. Tá? Foi o que eu estava falando aqui antes do início da aula. Tá? A história, né, a história da humanidade, ela é um processo que as coisas se imbricam. Tá? Nada corre solto. Nada corre solto. Por que a gente está fazendo isso aqui? Né? A nossa perspectiva é analisar a formação do Estado português, a expansão marítima e a chegada dessa expansão marítima no continente americano. Tá? E a formação da esquadra brasileira. Né? Esse é o processo que a bibliografia de vocês remetem. Só que em um ou outro assunto, tá, vai estar relacionado com outros assuntos, né, que não vai cair na prova de vocês. Um deles é esse. Embora a expansão marítima esteja lá, mas a tomada de Constantinopla, né, as lutas de independência da Holanda, né, a expansão marítima inglesa, a gente não vai ver isso. Mas são coisas que estão imbricadas. São coisas que estão relacionadas.
tá? Mas a gente não tem tempo para ver isso, né? A gente não tem tempo para ver isso. Então, o que eu vou colocar aqui, acredita em mim, né? Tá? Eu não vou nem falar que é a verdade, mas é o que vai cair. É o que vai estar lá na prova de vocês. Esse é o processo histórico que a Marinha quer que vocês percebam, né, e respondam às suas questões. Tá? E por que não é a D?